Ouvir com o coração antes de falar com a boca? Senhor, neste primeiro passo, queremos aprender a ouvir como o Senhor ouve. O mundo está cheio de vozes, mas tão carente de ouvidos atentos. Quantas vezes alguém só precisava ser ouvido de verdade para não desabar? Mas o ruído da pressa, do ego e da distração silencia até os gritos do coração. Deus, tira de nós a mania de responder antes de entender. Nos ensina a escutar com o coração, a perceber além das palavras, a enxergar o que não foi dito. Que cada conversa seja uma oportunidade de amar, de acolher, de abraçar com os ouvidos. Porque muitas vezes o maior consolo não é o conselho, é a presença atenta. Nos dias de Jesus na terra, o Senhor nunca desprezou a dor de quem se aproximava. Mesmo cercado por multidões, o Senhor sempre ouvia como se aquela pessoa fosse única. É assim que queremos ser. Pessoas que param o passo, que abaixam o tom, que oferecem um espaço seguro onde alguém pode ser real sem medo. Senhor, que esse primeiro passo nos transforme, porque quem escuta com amor já está influenciando sem falar. Faz de nós um canal de cura por meio da empatia silenciosa. Escreva com humildade nos comentários: Senhor, me ensina a escutar com o coração. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19. Olhar além das aparências para enxergar com compaixão. Senhor, neste segundo passo, queremos te pedir olhos espirituais. Vivemos num mundo treinado para enxergar o exterior, o que veste, o que possui, o que exibe. Mas tu olhas o coração, e é assim que queremos ver também. Ajuda-nos a olhar com compaixão e não com julgamento. Quantas pessoas estão sorrindo por fora e desabando por dentro? Quantas estão bem arrumadas por fora, mas destruídas por dentro? Senhor, que nossos olhos vejam além do superficial, que o nosso espírito perceba a dor escondida por trás de está tudo bem. Tira de nós o hábito de julgar pela aparência, pela fala, pelo passado. Ensina-nos a perguntar: o que essa pessoa está carregando que eu não vejo? Porque só assim poderemos amar com profundidade e influenciar com misericórdia. Queremos tratar as pessoas como Jesus tratava, sem rótulos, sem pressa, sem filtros. Pai, transforma o nosso olhar. Que ele seja luz onde há trevas, direção onde há confusão, descanso onde há dor. E quando não soubermos o que dizer, que ao menos nossos olhos comuniquem amor. Escreva com sinceridade nos comentários: Senhor, me dá olhos para ver como tu vês. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7b. Passo 3. Ter empatia mesmo quando a dor do outro é diferente da minha. Senhor, muitas vezes queremos entender a dor do outro apenas quando ela se parece com a nossa. Mas o verdadeiro amor se move não pela identificação, e sim pela compaixão. Hoje, pedimos que nos livres de comparar sofrimentos, que possamos sentir com o outro, mesmo quando não conseguimos entender tudo o que ele passa. Quantas vezes alguém foi julgado por sentir demais, chorar sem motivo, ou carregar pesos invisíveis? Mas tu, Jesus, nunca desprezou a dor de ninguém. O Senhor chorou com os que choravam, mesmo já sabendo do milagre que faria depois. O Senhor validou o choro, o lamento, a fraqueza. E nos ensinou que empatia não depende de semelhança, mas de presença. Senhor, nos ensina a não minimizar a dor alheia só porque não sentimos o mesmo. Tira de nós toda a frieza disfarçada de racionalidade. Coloca em nós um coração sensível, que acolhe antes de corrigir, que escuta antes de aconselhar, que sente antes de responder, que possamos ser amigos verdadeiros, irmãos em qualquer estação.
e que nossa influência cresça não por sabermos muito, mas por amarmos profundamente. Nos dá a graça de oferecer colo até quando não temos todas as respostas. Escreva com empatia nos comentários: Senhor, quero sentir a dor do outro com teu coração. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12:15. Escolher responder com mansidão mesmo quando sou provocado. Senhor, vivemos em tempos de respostas rápidas e reações impulsivas. A sociedade ensina que quem grita mais vence, que quem revida é forte, mas o teu reino caminha em outra direção. A verdadeira força está em dominar a si mesmo, não em dominar os outros. Quantas vezes somos provocados, incompreendidos, até ofendidos, e sentimos a urgência de reagir com a mesma intensidade. Mas hoje te pedimos, planta em nós um espírito manso. Ajuda-nos a responder como Jesus, com firmeza sim, mas com paz, com verdade, mas sempre com graça. Senhor, queremos que as nossas palavras sejam firmes, mas nunca ferinas. Que nossas atitudes sejam firmes, mas nunca vingativas. Livra-nos da armadilha da reatividade. Ensina-nos a respirar fundo, silenciar o ego e escolher o caminho da mansidão. Mansidão não é fraqueza, é maturidade. É a virtude de quem confia que Deus luta por ele. É a marca de quem sabe que a verdadeira influência não vem da força bruta, mas da autoridade no espírito. E essa autoridade vem de ti, Senhor. Escreva com sabedoria nos comentários: Senhor, quero ser manso como Jesus, mesmo quando for provocado. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Valorizar as pessoas antes de querer ser valorizado por elas. Senhor, hoje queremos aprender algo que o mundo tem esquecido, que honrar o outro deve vir antes de querer ser reconhecido. Vivemos tempos em que muitos querem ser vistos, notados, celebrados, mas poucos se dispõem a celebrar os outros com sinceridade. Derruba em nós esse trono do ego que exige aplausos e planta em nosso coração o desejo de valorizar primeiro. Jesus, o Senhor, sempre enxergou grandeza onde ninguém via. Chamou pescadores comuns para serem líderes de uma revolução espiritual. Viu beleza no coração da mulher desprezada, dignidade no cobrador rejeitado, fé no centurião romano. Que possamos ter esse mesmo olhar de honra sobre quem cruza nosso caminho. Ajuda-nos a celebrar conquistas alheias sem inveja, a elogiar de coração sem interesse, a valorizar até os gestos mais simples, porque todos carregam uma parte da tua criação. Queremos ser conhecidos como aqueles que levantam e não como os que cobram reconhecimento. Pai, queremos amar sem barganha, valorizar sem esperar retorno, influenciar não pelo carisma exterior, mas pela nobreza interior. Porque o verdadeiro influente é aquele que honra sem esperar aplausos. Escreva com gratidão nos comentários: Senhor, me ensina a valorizar as pessoas com sinceridade. Na honra, deem preferência uns aos outros. Romanos 12:10b. Praticar o perdão como chave para manter relacionamentos vivos. Senhor, neste sexto passo, queremos te pedir algo que nem sempre é fácil, mas que é libertador: um coração perdoador. Porque nenhum relacionamento resiste à ausência de perdão. Onde há convívio, há falhas. Onde há vínculo, há atritos. E sem perdão, até os melhores laços se desfazem. Quantas amizades morreram por orgulho? Quantas famílias se distanciaram por mágoas não resolvidas? Quantos sonhos foram engavetados porque alguém preferiu ter razão a ter reconciliação?
mas o Senhor nos mostra outro caminho. Jesus perdoou aqueles que o traíram, abandonaram e crucificaram. E se queremos seguir teus passos, precisamos deixar de lado o que nos feriu e abraçar o que pode ser restaurado. Pai, nos ensina a liberar perdão, mesmo quando não há pedido de desculpa. Nos dá sabedoria para discernir o tempo de confrontar e o tempo de silenciar. E quando a dor for mais forte que a vontade de perdoar, nos lembra que o perdão cura primeiro quem oferece. Não queremos colecionar ofensas, queremos colecionar curas. Senhor, queremos manter relacionamentos vivos, não por conveniência, mas por compromisso com a paz. Ajuda-nos a deixar o passado no teu altar e seguir com leveza, graça e reconciliação. Escreva com entrega nos comentários: Senhor, hoje eu decido perdoar e viver em paz. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Colossenses 3:13. Ser intencional, amar com atitudes e não só com palavras. Senhor, hoje aprendemos que o amor verdadeiro não se limita ao que se fala, mas ao que se faz. Tantas vezes dizemos, conte comigo, mas não aparecemos. Tantas vezes declaramos, eu me importo, mas nos calamos no momento da dor alheia. Ensina-nos a amar com intenção, com ações, presença, cuidado e verdade. Queremos viver um amor que se move, não um que se acomoda. Um amor que envia mensagens, que faz ligações, que faz visitas, que oferece ajuda. Um amor que doa tempo, não apenas frases prontas. Pai, tira de nós a superficialidade das emoções vazias e nos transforma em pessoas que agem com o coração. Jesus, o teu amor foi intencional do início ao fim. Cada toque, cada palavra, cada milagre foi um gesto concreto de compaixão. Queremos te imitar nesse zelo, nessa entrega, nessa sensibilidade ao próximo. Não queremos esperar a dor do outro gritar para então agir. Queremos estar atentos desde o sussurro. Senhor, nos dá olhos atentos, mãos estendidas, pés dispostos e coração disponível. Que nossos gestos comuniquem mais que 1000 palavras e que a nossa influência venha da autenticidade com que amamos, não do número de seguidores que temos. Escreva com atitude nos comentários: Senhor, me ensina a amar com atitudes que tocam. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3,18. Escolher ser ponte e não muro entre as pessoas. Senhor, hoje pedimos, faz de nós construtores de pontes. Vivemos dias em que é mais fácil levantar muros do que estender a mão. Muros de orgulho, de opiniões, de mágoas não tratadas. Mas o teu chamado é outro: reconciliação, comunhão e restauração. Jesus, tu foste a ponte entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, entre o perdido e o perdão. E se fomos alcançados por essa ponte de amor, temos a missão de replicá-la. Ajuda-nos a unir onde há divisão, a apaziguar onde há conflitos, a entender os dois lados antes de tomar partido. Pai, tira de nós o desejo de vencer discussões e planta em nós o desejo de vencer o distanciamento. Que sejamos conhecidos como aqueles que aproximam e não como os que afastam. Dá-nos sabedoria para mediar e não inflamar. Dá-nos mansidão para escutar os dois lados sem condenar nenhum. Nos lares, nos ministérios, nos relacionamentos e até nos grupos mais difíceis. Senhor, queremos ser ponte, mesmo que nos sintamos pisados, mesmo que sejamos mal interpretados, que não falte em nós a coragem de amar acima das diferenças. Escreva com humildade nos comentários: Senhor, eu escolho ser ponte de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9.
influenciar pelo exemplo antes de tentar convencer com palavras. Senhor, neste passo aprendemos que os olhos do mundo ouvem mais do que os ouvidos, que as ações têm mais poder que os discursos e que a verdadeira influência não se impõe, se demonstra. Queremos ser reflexo da Tua presença e não apenas pregadores da Tua palavra. Quantas vezes falamos de amor, mas agimos com indiferença? Quantas vezes aconselhamos sobre fé, mas andamos cheios de ansiedade? Quantas vezes pedimos para os outros perdoarem, mas alimentamos mágoas silenciosas no coração? Pai, hoje queremos alinhar discurso e prática, que sejamos coerentes, transparentes e inspiradores. Jesus, o Teu exemplo nos ensinou mais que qualquer sermão. A maneira como o Senhor tratava os pequenos, os esquecidos e os desprezados marcou a eternidade. Ajuda-nos a viver de forma que até o silêncio comunique Teu amor. Que o nosso comportamento seja a semente que planta transformação ao nosso redor. Queremos impactar não com persuasão, mas com testemunho. Não com argumentos, mas com atitudes. E quando alguém nos observar, que possa Te ver, mesmo sem que digamos uma só palavra. Escreva com integridade nos comentários: Senhor, faz da minha vida um exemplo que inspira. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Manter um coração ensinável e humilde para continuar crescendo. Senhor, neste último passo, Te pedimos algo essencial, um coração humilde. Queremos aprender sempre, ouvir mais, amadurecer em Ti. Não importa quantas vitórias já vivemos, quantas pessoas já tocamos, quantas palavras já dissemos, se o orgulho entra, o amor se apaga e a influência vira vaidade. Ajuda-nos a nunca pensar que já sabemos tudo, a reconhecer quando erramos, a voltar atrás quando necessário, a aceitar correção com gratidão. Um coração ensinável não é fraco, é sábio. E é esse tipo de coração que queremos cultivar dia após dia. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, foste manso e humilde. Lavaste os pés dos discípulos, caminhaste com pecadores, te deixaste ensinar pelo Pai até a cruz. Como não seguir Teu exemplo? Livra-nos de toda a arrogância disfarçada de espiritualidade. Dá-nos olhos para ver o que ainda precisa ser moldado dentro de nós. Senhor, queremos crescer, não para aparecer, mas para servir melhor. Queremos influenciar, não para sermos admirados, mas para Te revelar ao mundo. Mantenha em nós esse desejo constante de aprender, mudar, evoluir e permanecer no centro da Tua vontade. Escreva com verdade nos comentários: Senhor, eu quero continuar crescendo contigo em humildade e amor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3:12. Muito obrigado por ter estado conosco nesta oração, no Jesus no Oceano Sagrado da Graça. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like para continuar recebendo orações que tocam o céu e transformam vidas. Que a paz de Cristo permaneça sobre você e sua casa.